Desde o lançamento do Valorant em 2020, eu sempre achei ele um jogo bem bonito, né? Esteticamente me agrada bastante. E caraca, já passou 6 anos. Passa rapidinho. Nessa época, eu tinha acabado de me tornar um artista 3D. E eu gostei muito do Valorant quando eu comecei. E erro. Esteticamente, o Valorant ele sempre me agradou. Seja no mapa, seja nas skins, seja nos personagens. Sempre achei muito bonitinho. E lá pra 2020, mais ou menos, eu não tinha a menor ideia de pipeline de 3D, de linha de produção, sabe? Dos passos que eu preciso até chegar numa arte final de um jogo. Eu não tinha a menor ideia. Bom, hoje eu sei uma coisinha ou outra. Talvez eu não esteja no mesmo nível de qualidade da Rito Gomes. Não. Talvez eu, caralho, definitivamente eu não tô no nível deles, por enquanto. Um dia eu chego lá. Eu sou teimoso. Mas aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha essa skin aqui. Deve estar aparecendo aí. Olha os detalhezinhos pequenos que ela tem. Olha, sabe, essa construção de modelagens. Esquece tudo que você acha dessa skin. Mas olha os detalhezinhos. E essa foi só uma aleatória que eu peguei aqui, só pra te mostrar que, de fato, são armas muito bem feitas, sabe? O nível de qualidade é bem alto. Eu acho que eu ainda tô um pouquinho longe. Mas hoje, eu consigo imaginar os passos que eu preciso dar até chegar no modelo final. Se você quer aprender 3D, a playlist vai estar aparecendo em algum lugar aí, eu não tenho a menor ideia de qual lado que é, se é isso aqui. Tá aparecendo aí. E pra você que não liga nem um pouco pra 3D, o vídeo tá mó legal, tá maneirinho. Quem sabe eu não mudo o jeito que você olha para suas skins a partir de agora. Eu queria uma skin simples, né? Então não peguei nenhuma skin de nenhuma arma específica e peguei uma faca, que no caso é um bastão, né? Foi a skin mais simples que eu consegui pensar na hora que eu tava desenhando o concept, né? Que vocês estão vendo aí passando de fundo. E com o concept pronto, né? Eu pedi a IA para dar uma refinadinha, né? Dei uma direção artística ali de cores que eu queria, de visual, né? Não gostei 100% do que ela criou não, mas foi uma boa partida. Tanto é que depois eu pedi ela para gerar um model sheet, né? Para mim conseguir botar a imagem de fundo ali. Eu usei e depois eu parei de usar, que já não tava me servindo de nada. Aí a gente vai para modelagem básica, né? Como é um taco de beisebol, eu usei majoritariamente cilindros, no caso cubos com subdivisão, né? E com air crease, muito útil. E fui modelando, a modelagem é bem simples, não tem muito o que se falar na modelagem dessa arma específica, com todo respeito laelístico da coisa, né? Um cilindrão, né? Então, e aí eu fui seguindo o concept, né? Tentando ao máximo ali não fugir muito da ideia original, né? Com o modelo já modelado, né? Eu comecei a pensar um pouco mais na otimização desse modelo. Eu apaguei vários loops que não mudam a silhueta, eu apaguei faces internas, principalmente das bolinhas ali. Todas as bolinhas que estão em volta do taco, né? Todas elas são esferas que eu diminuí ela e cortei ela no meio, né? É um modelo para game, né? Ele tem que ser otimizado, ele tem que ser leve, né? Então partes internas você pode capar sem medo de ser feliz, né? Não sei se em algum momento da animação ela for aparecer, aí não capa. Aí deixa ela ali escondidinha dentro do modelo. Mas se caso não for aparecer, for estático, pode tirar essas partes internas sem medo de ser feliz. E todos os loops que não atrapalhavam a silhueta do meu modelo, pode tirar. Não é uma regra que tem que seguir a riscas, mas, né, é uma boa prática. E nessa parte é meio chato, né? É meio repetitivo, pra ser sincero, né? A parte de otimização do seu modelo, né? E antes de ir pra uma das partes mais tensas, né? Vamos só recapitular, né? Eu peguei um concept, e aí desse concept eu transformei em um modelo simplificado, uma blocagem, né? Só pra mim entender um pouco melhor de como esse modelo ele vai aparecer no 3D, né? No ambiente 3D, como que ele ficaria, se as proporções estão funcionando bem, tá tudo bonitinho, tá tudo show. Aí a gente de fato vai modelar peça por peça ali, dando o máximo de tempo possível para isso, né? Para deixar o mais bonitinho que você conseguir, do jeito que tá na sua cabeça, né? Depois a gente faz um cleanup, dá uma otimizada no modelo e finalmente a gente chega na parte mais temida por todo iniciante do 3D, que é a abertura de UV. E vai por mim, nossa, não é nem de longe a coisa mais difícil do 3D, não é nem de longe, né? A UV, depois que você entende o que você precisa fazer, é até que simples, até que a lógica da UV é simples quando você entende de fato. E no começo, quando eu comecei a entender, eu imaginava que tudo era feito de papelão. Todo o meu modelo era feito de papelão e eu tinha um estilete e o meu objetivo era pegar aquele modelo de papelão. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos um slider de violão, né? Finge que não tá vazado esse cilindro. Se eu fosse abrir a UV desse cilindro, eu imaginaria ele feito de papelão, literalmente, né? Eu tenho um estilete, eu cortaria a parte de cima, o loop de cima e o loop de baixo, deixaria vazadinho assim, e depois simplesmente cortaria aqui e conseguiria esticar
esse objeto numa folha. Então, basicamente é isso que você vai fazer com a UV, né? Porque um modelo 3D, ele precisa de uma textura 2D, né? Como se você estivesse embrulhando aquela imagem, como se fosse um papel de presente de fato, sabe? No objeto, né? Só que a gente faz o inverso, né? A gente tem o objeto já embaladinho, a gente vai cortando para esticar aquelas formas em uma folha, em um plano. E quando você começa a imaginar esse objeto fisicamente, eu tô olhando para minha webcam, que ela é meio cilindrinha, eu já consigo imaginar onde mais ou menos eu vou fazer o loop e tal. E com o tempo, você vai pegando alguns macetes que você acaba usando repetidas vezes. A minha abertura de UV, eu literalmente imaginava aquele objeto é feito de papelão e eu tenho um estilete ou uma tesoura e eu posso cortar as linhas, né? É o famoso Mark Sims, né? E depois abrir a UV bonitinha, né? E lógico, tem várias técnicazinhas que você vai aprendendo com o tempo que elas vão se somando no seu conhecimento de abertura de UV que vai facilitando a tua vida. Por exemplo, cilindros. Voltando pro meu taco, né? Que é um cilindro. No nosso objeto, temos essa coisa chamada espaço da UV, né? Que é esse quadrado que vocês estão vendo ali. E a gente tem que encaixar o máximo de coisa fazendo um Lego maluco para aproveitar toda a densidade daquela textura, né? É o famoso Textile Density, né? Quanto menor a coisa é naquele espaço 3D, menor é o Textile Density, né? A densidade da textura, né? Então, quanto maior, mais espaço ela ocupar na UV Space, mais detalhe você consegue imprimir naquela parte, né? Então é bom, né? Algumas coisas que você... Tudo que não for muito visível, que for a parte baixa, eu sempre dou uma diminuidinha, né? Pra ganhar um pouco mais de espaço, né? E como vocês viram aí, alguma dessas UV, eu simplesmente deixei ela quadrada, né? Porque, como eu disse, que você tem que fazer um Lego, né? Quanto mais quadradas as suas texturas forem, mais fácil de fazer esse Lego, né? E aproveitar melhor esse espaço ali de textura. E basicamente, ó, essa técnica aí que eu tô usando é bem tranquilo. Você pega qualquer uma das faces ali, né, daquele cilindro que a gente cortou. Os do lado ali, você vai apertar SX0, né, pra deixar eles alinhadinho, bonitinho, um do ladinho do outro, em paralelo, né, e os de cima você vai fazer a mesma coisa, é SY0, né, e aí você vai alinhar quadrado bonitinho. Com isso você deixa esta face sem nenhuma distorção. E o que você consegue fazer no Blender é selecionar tudo, ir lá em UV e clicar em Follow Quads, né, que ele vai pegar todas as outras faces ali e vai usar aquele que você alinhou bonitinho ali com SX0 e o SY0, você seleciona ele por último, aí você dá o Follow Quads que todas as outras faces vão seguir aquele quadradinho que você deixou alinhadinho bonitinho ali, e a sua textura fica quadradinha, fica coisa linda, você consegue poupar espaço ali na sua UV Space, né? E por repetição, né, com o tempo, você vai acabar fazendo esse tipo de coisa e você nem vai reparar direito o que você fez, né? Uma UV que no começo você demoraria 40 minutos, 50 minutos, 1 hora pra fazer, você faz ela em 10 minutos, estourando, 15 minutos e olha lá. E esse padrão quadriculadinho que você tá vendo aí na imagem, né, você consegue criar ele no Blender bem tranquilo. Eu abri o Blender aqui só pra conferir bonitinho. Clica em material, depois clica em Base Color na bolinha amarela, depois vai em Imagem Texture, cria uma nova Imagem Texture e ali, ó, onde tá Blank, você bota UV Grid e pronto. É só isso. É literalmente só isso. É bem tranquilinho de fazer. E na parte de textura, eu confesso que eu já não tava com tanto tempo livre, né, então fiz ela bem rapidinho, né. Então, né, eu não vou usar o Blender nesse vídeo, né, porque não tem porque eu sofri com Blender. Eu fiz um bake, né? Sempre faça um bake quando você for usar um Substance Paint, mesmo se você não tiver um High Poly. Você consegue usar a malha Low Poly como High Poly, né? E para quem não sabe o que é um bake, basicamente é uma par de cálculos ali que o programa vai fazer para identificar e criar alguns tipos de texturas, né? Como curvatura, como profundidade, sombras de oclusão. Isso funciona muito bem, né? Então faça um bake, né? E quando você tem um modelo em High Poly, né? Você consegue usar a informação desse modelo High Poly em um modelo Low Poly, ou seja, parece que tem polígono, mas não tem. Começa a reparar, toda vez que você vê um chão de madeira nos jogos, não tem volume, é um plano. E o responsável para isso é o Normal Map. Essa parte do taco que eu tô mostrando aqui, esse detalhe ali, ele não existe na malha. Vocês viram o modelo como tinha ficado? Ele não existe. É só o Normal Map fingindo que ali tem volume, sabe?
sabe? Mesma coisa no grip, é só normal map, né? No segurador ali. E aí eu fui juntando uma pá de materiais procedurais que o Substance tem por padrão, né? E modificando eles ali pra moldar eles pro que eu precisava, né? Geralmente eu nunca uso eles, só pego, arrasto e solto, né? Eu sempre apago uma coisa, adiciono uma outra coisa, altero o material em si, né? Eu acho bem útil, né? Acaba poupando muito tempo, principalmente quando você não tem muito tempo, né? E você pode tanto baixar, importar ou criar o seu próprio material inteligente. É muito legal, né? Além disso, eu usei muito de desenhar mesmo, literalmente desenhar em cima da malha, né? Eu achei bem legal essa estética toda rabiscada, como se alguém tivesse de fato rabiscado em cima do taco, né? Eu achei bem legal. Você consegue criar uma camada com pincel que você pode literalmente desenhar, né? Eu também usei algumas máscaras inteligentes, né? Mas no geral, essa pintura foi bem simples de fazer. Eu acho que eu demorei, uma hora e meia no total pra fazer, né? Eu não lembro exatamente do bruto, né? Mas eu acho que não chegou a 2 horas, não. E aí, esse é o modelo final, né? Eu esqueci de botar pra gravar o começo da textura, né? Então, teve alguma parte ali que foi pulando, né? Sem contar as partes que eu estava em live, né? E quando eu tô em live, eu não dou 100% de atenção pro que eu tô fazendo, né? Aproveitei que eu tenho a Unreal a meu bel prazer, né? Joguei pro motográfico pra ver como que ficava em game e ficou coisinha mais linda do mundo, rapaz. Ficou fofinho, ficou daorinha demais. Eu queria muito ter essa skin no meu jogo. E antes do vídeo terminar, vamos pro resultado final. Copiando do Nerdforge, porque eu acho muito legal quando ela fala Final Result. Sério? Bom, gente, o vídeo vai terminar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti bastante durante a produção dessa peça, né? Eu aproveitei e também dei uma repaginada no canal aí. O que vocês acharam? Ficou legal? E espero que você tenha entendido um pouco melhor de como cria uma produção de uma arma. Lógico que tem muitos outros pontos e aspectos ali que eu não sei ou não abordei nesse vídeo, né? E com certeza criar uma peça pro Valorant é um pouco mais burocrático do que simplesmente sair fazendo a moda caralho, né? Mas eu gostei bastante do resultado, me diverti bastante, é isso que importa. E ficou bonitinho, mano. Bom, no mais é isso. Se inscreva para mais vídeos e até a próxima. Falou! Pablo do Futuro passando para agradecer e comentar algumas coisas. O vídeo não ficou do jeito exatamente que eu queria, né? Eu não consegui gravar várias partes do processo, né? E eu espero que tenha dado para entender um pouco. E comunicar que agora eu tenho membros aqui, né? E agradecer os meus dois queridinhos primeiros membros. O primeiro membro Low Poly, o primeiro membro High Poly. O Pabrito agradece demais. Fiquei bem feliz quando eu vi que agora eu tenho membros, né? Então eu pretendo criar alguns conteúdos exclusivos para membros. Se você quer ajudar o Pabrito aqui a continuar esse projeto, considere se tornar membros. No mais é isso, se inscreva para mais vídeos. Até a próxima. Ai, Maguinho, dança pra nós. Dança, Maguinho. Nossa, sabe muito.